Pare por um segundo, só um segundo, porque o que vou te contar agora não é motivação barata, não é frase de parede de sala de espera. É uma chave que já está dentro de você, enterrada tão profundamente que você esqueceu que a possui, mas que, nos próximos 4 minutos de prática, pode reabrir uma porta que você achava trancada para sempre. Você não precisa de 1 hora de meditação. Não precisa colar afirmações na geladeira, nem acender velas, nem esperar um sinal do universo caindo do céu. Você precisa de uma coisa só: fechar os olhos e fazer um movimento interno tão antigo, tão gravado na estrutura da sua alma, que a ciência da mente só conseguiu nomeá-lo 1 século atrás, embora ele exista desde sempre dentro de cada ser humano que já viveu. E o homem que decifrou esse movimento não era um guru de retiro, nem um vendedor de milagres. Era um dos maiores cientistas da mente que o mundo já produziu: Carl Gustav Jung. Jung não foi apenas psiquiatra. Ele foi o único discípulo que ousou discordar de Freud e sobreviver intelectualmente a essa ruptura, construindo sozinho um mapa completamente novo da psique humana. Enquanto Freud enxergava a mente como um campo de batalha entre desejo e repressão, Jung enxergava algo mais vasto, mais antigo, mais sagrado. Um inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade e uma realidade psíquica tão real, ou até mais real, do que a realidade física que você toca com as mãos. Trabalhando isolado em sua torre de pedra, construída com as próprias mãos às margens do lago de Zurique, Jung fez uma descoberta que ainda hoje incomoda quem a escuta pela primeira vez. A vida que você vive lá fora não é o ponto de partida. Ela é o eco, o reflexo tardio de algo que já aconteceu, primeiro dentro de você. Se isso for verdade, então a pergunta que você deveria estar fazendo não é: quando isso vai acontecer? A pergunta certa é: por que eu ainda não decidi viver como se já tivesse acontecido? Se essa mensagem tocou algo verdadeiro dentro de você, se inscreva no canal Jung Eterno e deixe seu like, porque o que vem a seguir pode realmente mudar a forma como você enxerga a si mesmo e a vida que é capaz de construir. Aqui está o desconforto que Jung colocava na frente de cada paciente sem anestesia. O motivo pelo qual seu desejo ainda não chegou não é falta de sorte, não é falta de mérito, não é o destino sendo cruel com você especificamente. É porque, no fundo, sem perceber, você trata aquilo que deseja como algo de fora, algo distante, algo a ser caçado, suado, sacrificado por. E enquanto uma parte de você corre atrás, existe uma voz mais baixa, mais cansada, dizendo: talvez um dia. E é exatamente esse, talvez um dia, que Jung identificou como o verdadeiro cadeado. Porque essa postura de perseguir algo que sempre permanece à frente, nunca ao alcance, é a própria definição da distância que você está criando, minuto a minuto, entre você e o que deseja. Jung repetiu isso de formas diferentes ao longo de décadas de trabalho clínico. Você precisa sentir como se já tivesse, antes de ter. Viver a partir do estado de posse, não da fome de posse. Não espere a vida mudar para sentir alegria. Sinta a alegria primeiro e observe, com quase desconforto, como a vida se rearranja ao redor dessa sensação. E aqui está o paradoxo cruel que sustenta esse mecanismo. Enquanto você viver com a sensação de que não tem, você vai continuar indefinidamente sem ter. Porque o universo, segundo Jung, não responde ao seu pedido. Ele responde à sua vibração. Ele te devolve exatamente aquilo que você é por dentro, não aquilo que você suplica por fora. E se isso é verdade, surge a pergunta mais difícil de todas: como sentir como real algo que seus olhos ainda não veem, que suas mãos ainda não tocam, que sua mente racional insiste o tempo todo em classificar como fantasia?
Foi exatamente esse enigma que Jung passou a vida decifrando através de um conceito que ele chamava de realidade psíquica. A ideia radical de que uma imagem interna vivida com intensidade emocional genuína não é menos real do que um fato. Ela é, para o organismo humano, indistinguível de um fato. E é justamente nessa brecha entre o que a mente racional chama de real e o que o corpo sente como verdadeiro que a transformação acontece. Tudo o que você vive hoje é apenas o resultado atrasado dos sentimentos que você sustentou no passado. Se você mudar o sentimento que ocupa seu peito agora, você começa a reescrever silenciosamente o futuro que ainda não chegou, porque a origem do seu futuro nunca esteve lá fora, à espera. Ela sempre esteve exatamente aqui, dentro do espaço que você habita agora. E existe uma diferença que separa quem pratica isso por anos sem resultado, de quem em semanas vê a vida virar de forma quase incômoda de rápida. Você não pode assistir seu desejo de fora, como quem vê um filme confortavelmente sentado na poltrona do cinema. Você precisa entrar dentro da cena, sentir com a pele, com os ossos, com o ar que entra no peito. Se você deseja se libertar de uma dívida ou encontrar o amor da sua vida, mas o dia inteiro continua se sentindo endividado e sozinho, a mensagem que sai de você o tempo todo, sem parar, é exatamente essa: estou endividado, estou sozinho. E o mundo, como espelho fiel e absolutamente sem piedade, devolve exatamente isso: mais dívida, mais solidão, mais provas da mesma história de sempre. Mas se você agora sentir como alguém já livre desse peso, já amado, já completo, algo na sua química começa a mudar. Sua postura muda, seu olhar muda, sua forma de reagir ao mundo muda. E quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha, a não ser refletir de volta algo diferente. Jung chamava isso de lei da consciência e insistia que ela é tão constante, tão implacável, quanto a lei da gravidade. Não é sorte, não é coincidência, é mecânica pura da mente. E aqui está a diferença que separa quem finge de quem realmente vive isso. Se você disser, estou fingindo ser rico, você continuará sendo exatamente alguém fingindo. Mas se você realmente captar, mesmo que por poucos segundos, a sensação de abundância genuína, de paz genuína, de plenitude genuína, como quem acorda dentro de uma realidade nova, tudo começa a se mover, sem esforço e sem luta. Jung resumiu isso em uma frase que atravessou décadas: o sentimento de um desejo já realizado é a porta pela qual esse desejo entra na sua realidade. Em outras palavras, pare de querer. Comece a ser quem já tem. A mente vai resistir no início. Ela sempre resiste porque prefere o familiar, mesmo que o familiar seja dor. Mas com poucos dias de prática real, esse novo estado se torna o seu padrão automático. E tudo começa com uma prática simples, quase provocadoramente simples, de apenas 4 minutos. Talvez, neste ponto, uma parte de você esteja pensando: algo tão simples não pode gerar mudança real. Isso é o ego falando, condicionado a acreditar que toda transformação séria exige sofrimento sério. Mas não existe ritual secreto aqui. Não existe palavra de poder em latim, nem vela específica, nem direção cardinal obrigatória. Existe só você, sua imaginação e o sentimento profundo de uma realidade interna que já sabe, com uma certeza silenciosa, para onde está indo. Se você conseguir por 4 minutos habitar verdadeiramente o sentimento de que seu desejo já é fato, você começa a movimentar a mesma força invisível que organiza a matéria. Jung chamava isso de visão interior, porque ela não depende de nenhuma condição externa. Mesmo em meio ao caos, você pode construir dentro de si seu próprio território de paz absoluta. Vamos ao primeiro passo.
Encontre um lugar tranquilo, onde nenhuma notificação, nenhuma cobrança, nenhuma voz externa consiga te alcançar. Um quarto com a porta fechada, um banco sob uma árvore, o banco do carro estacionado, em silêncio. O lugar não precisa ser bonito, precisa ser seu. Sente-se com a coluna ereta, mas sem rigidez. Respire fundo 3 vezes, devagar. A cada expiração, imagine soltando o peso do dia, o cansaço, as cobranças, os arrependimentos, o medo do futuro. Deixe o barulho do mundo ficar em segundo plano, como um rádio distante em outro cômodo. Leve sua mente para aquele território suave que existe entre a vigília e o sono. Ali, a resistência racional afrouxa e algo mais profundo se abre. Agora, com os olhos fechados, faça a si mesmo a pergunta central. Se meu desejo já estivesse realizado agora, o que eu sentiria? Não responda com lógica. Não corra para explicações. Deixe o corpo responder, não com frases, mas com sensação. Se o desejo é se livrar de uma dívida, imagine que a notícia acabou de chegar. Está paga, está livre. Sinta a leveza se expandindo no peito. Sinta a respiração ficando mais funda, o suspiro de quem finalmente soltou o ar que prendia há anos. Se o desejo é amor, sinta a mão de alguém na sua, o calor dessa palma, o olhar sem medo, sem dúvida, só presença e certeza de ser visto por completo. Se o desejo é reconhecimento pelo seu trabalho, sinta o calor de um aplauso genuíno, o peso de um livro seu nas prateleiras, os olhos de alguém emocionado com o que você criou. O ponto crucial: não observe essa cena de fora como espectador. Esteja dentro dela. Sinta a cadeira sob seu corpo, o ar entrando nos pulmões, os sons ao redor. Isso não é fantasia passiva, isso é convocação ativa. Permaneça dentro dessa sensação por 3 minutos inteiros, sem analisar, sem perguntar: será que está funcionando? Apenas repita por dentro, com convicção calma: isso já aconteceu, isso já é meu, estou vivendo isso agora. Não force a emoção. Deixe o corpo responder de forma espontânea, porque não é o pensamento que reescreve sua realidade. É a resposta autêntica do corpo diante daquilo que ele reconhece como verdadeiro. Jung ensinava: quando e como isso vai se manifestar não é sua responsabilidade. Se você sentiu isso de verdade no plano psíquico, então já foi criado no invisível. E tudo que é criado no invisível, um dia cai no visível. A semente foi plantada. Confie no solo. Agora vem a parte que quase ninguém explica e que separa quem pratica isso por anos sem resultado de quem vê mudanças reais em semanas. Quando alguém descobre esses princípios, a primeira reação é tentar complicar. Que mantra eu digo? Que horário é ideal? Preciso de incenso? Mas o erro raiz é sempre o mesmo: o desejo desesperado de controlar o resultado. Você não precisa de perfeição, precisa apenas estar dentro do sentimento, deixando o corpo guiar, não a mente analítica. Visualizar de verdade não é forçar uma imagem nítida atrás dos olhos, é habitar essa imagem por dentro. A clareza visual não importa. A profundidade da crença, sim. Existe um momento do dia que Jung considerava uma das portas mais poderosas e mais desperdiçadas da mente humana: os minutos antes de dormir. Nesse intervalo, o cérebro sai das ondas beta, rápidas e analíticas, e desliza para as ondas alfa e teta. O guardião crítico da mente consciente afrouxa e você ganha acesso direto ao subconsciente, o verdadeiro arquivo de crenças que decide o que é possível para você. Ali, deitado, sem precisar de cenários elaborados, basta uma única cena vívida. A notícia que muda tudo, a voz de quem você ama dizendo "eu estou aqui", ou apenas o silêncio de quem finalmente pode descansar porque chegou. Jung resumia isso numa instrução só:
Não tente criar o que ainda não existe. Faça a transição para o estado onde isso já existe. E aqui está o ponto que destrói o trabalho de tanta gente. Você não pode voltar, no minuto seguinte, ao seu velho eu ansioso. Se amanhã de manhã você já começa reclamando da vida, absorvendo notícias catastróficas, alimentando o medo, você está desenterrando com as próprias mãos a semente que plantou. Depois da prática, só confie. Pare de perguntar como e quando. Isso não é seu trabalho. Seu único trabalho é preservar por dentro o sentimento de que já está feito, mesmo quando nada ainda mudou visivelmente lá fora. Isso é fé real, não a resignação de quem espera parado, mas a certeza ativa de quem canta vitória por dentro enquanto o mundo ainda está em silêncio. Combine essa prática com gratidão genuína e o efeito multiplica. Não visualize apenas. Agradeça como se já tivesse recebido. Obrigado por isso já ser meu. Obrigado por essa paz que já habito. Sinta o corpo relaxando ainda mais, a última resistência derretendo. Você já não está correndo atrás de nada. Você está em casa. Onde existe gratidão real, medo não sobrevive. E onde o medo se ausenta, a manifestação se move, porque você deixou de implorar e começou a declarar: já recebi. Chegamos a um dos pontos mais delicados e menos falados de tudo isso. Por que você não deve contar seus desejos antes que se cristalizem? Jung chamava isso de vaso hermético. Cada palavra dita sobre um desejo ainda em formação é um vazamento de energia, um dreno da força que deveria ficar contida, incubando. Quando você conta, animado, vou fazer isso, vou conseguir aquilo, você libera para fora exatamente o combustível que o sonho precisava para crescer por dentro. E pior, a dúvida da outra pessoa entra em você como um vírus lento, corroendo a estrutura de crença que você vinha construindo com tanto cuidado. Todo grande desejo nasce frágil, como semente. Precisa de escuridão, silêncio e proteção. Desenterrar uma semente para checar se ela está brotando é matá-la. Seus sonhos funcionam exatamente assim. E isso não é só mística, a neurociência confirma. Quando você compartilha uma meta e recebe elogios entusiasmados, o cérebro libera dopamina, a mesma recompensa que sentiria ao realmente conquistar. O problema é que essa recompensa chega sem o trabalho ter sido feito e a motivação real despenca depois. Tudo fica bonito de contar e vazio de realizar. Jung dizia: quem sabe não fala, quem fala não sabe. Saiba por dentro, fique em silêncio por fora. E quando a inspiração chegar, haja, protegendo sua intenção com o mesmo cuidado que você daria à coisa mais preciosa que já lhe confiaram. E aqui está o ensinamento final, o mais transformador de todos. Comece pelo fim. Haja como se seu desejo já estivesse realizado, não em teoria, não em algum futuro distante, mas agora. Em vez de me dê isso, entre na frequência de obrigado por já ter recebido. Sua mente subconsciente não distingue com segurança entre o que é fato e o que é imaginado com emoção vívida e sensorial. Ela obedece ao sentimento, não à lógica. Pergunte-se, se seu maior sonho tivesse se realizado há 5 minutos, o que mudaria no seu corpo agora? Sua respiração ficaria mais lenta, seus ombros relaxariam, sua voz ficaria mais grave, mais calma. Que preocupação você simplesmente pararia de carregar? Essas mudanças não são cosméticas. São assinaturas vibracionais. E é isso que o mundo lê em você, muito antes de qualquer palavra que você diga. Então, esta noite, antes de dormir, encontre seu lugar quieto. Feche os olhos. Respire devagar, soltando o que não pertence a esse momento. Entre na cena não de fora, mas de dentro. Sinta o calor no peito, o sorriso chegando sem esforço, o peso saindo dos ombros, a certeza substituindo o medo. E sussurre, por dentro,
com o peito cheio. Obrigado. Não como súplica, como declaração, como o fechamento de um ciclo que já foi respondido. Você não está praticando esperança, está praticando verdade. Essa é a diferença entre uma vida gasta esperando e uma vida gasta criando. Se algo aqui tocou uma parte real de você, se apenas uma ideia deste vídeo abriu algo que parecia trancado, deixe seu like agora e se inscreva no canal Jung Eterno para os próximos episódios sobre os segredos esquecidos da mente e da consciência. Compartilhe com alguém que está cansado de esperar a vida mudar de fora para dentro e está pronto para começar a mudá-la de dentro para fora. Porque o poder sempre esteve aí, sempre foi seu. Hoje você só se lembrou de onde ele mora.